No tópico 3, nós vamos falar sobre discernimento dos espíritos. Agora nós vamos aprender porque espírito está no plural. É um dom dos mais urgentes nos últimos tempos. No primeiro ponto, o dom de discernir os espíritos. Do latim, discernere, distinguir. Capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo à Igreja, com o objetivo de habilitar os crentes ou os salvos a identificar a procedência das operações espirituais. Como saberemos se as pessoas estão pregando outro Jesus que não seja o apresentado pela Bíblia Sagrada? Como saberemos se as pessoas estão pregando outro evangelho se nós não tivermos este dom? Como saberemos se estamos recebendo outro Espírito que não seja o Espírito Santo que nós recebemos na nossa conversão? Paulo escreveu que se nós não tivermos esse dom e não soubermos diferenciar estas coisas, nós sofreremos duras consequências. Este discernimento, ele independe de sua graduação secular. Não importa que faculdade você tenha. Talvez uma pessoa que tenha doutorado nunca terá este dom de discernimento. Não depende dos nossos conhecimentos. Ele vem de Deus, exclusivamente da iluminação espiritual. É uma percepção capaz de distinguir espíritos. É para nos proteger dos ataques do inimigo de nossas almas. No ponto 2, as fontes das manifestações espirituais. Nós precisamos urgentemente deste dom e somente assim nós poderemos distinguir a orientação, a origem das manifestações espirituais. Se elas provêm de Deus, do Espírito de Deus, se elas provêm do homem, do espírito do homem, ou se elas provêm do diabo, dos espíritos malignos. Por isso que espírito está no plural, porque nós precisamos discernir a origem dos espíritos. Às vezes, em algumas igrejas, e eu já vivi isso aqui, essa experiência, de uma irmã cantando no conjunto de círculo de oração, e todos acreditando que ela estava sendo renovada com muito poder, quando na verdade ela estava endemoniada na hora do culto. O pregador que tinha este dom desceu do púlpito e repreendeu os demônios. Profecias da carne, segundo a vontade humana, e profecias diabólicas. Nós precisamos, às vezes nós ficamos no culto e pensando, meu Deus, de onde que é essa mensagem? Por que essa pessoa está pregando isso? Baseado em que ela está falando estas coisas? Como os demais dons, este dom, ele não eleva o indivíduo a um nível de capacidade superior aos outros. Nenhum dom nos fará melhores do que as outras pessoas. Nós não podemos medir a capacitação de uma pessoa por causa de um dom que ela tem. Não, Deus aprove-nos te usar. Você não é melhor do que as outras pessoas, porque Deus te escolheu. Foi o que Deus disse para Israel. Vocês não é a melhor nação, mais poderosa, mais rica, mais inteligente, né, mais populosa que eu escolhi. Não, eu escolhi por amor. Foi por isso que Deus escolheu. Então, Deus nos dá um dom, não é porque somos melhores, mais bonitos, mais ricos, mais inteligentes, não. É porque aprove Ele te usar, aprove Ele nos usar. Tampouco Ele concede este dom para nós, e Ele concede a capacidade de nós sairmos olhando as pessoas e declarando de que espíritos são. Você começa a fazer julgamento das pessoas, porque você tem este dom. Ele é um dom específico para ocasiões
específicas. João escreveu, abre aspas, amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Este dom, ele é para provar se os espíritos são de Deus ou não. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Fecha aspas. Isso foi no tempo de João. Imagina hoje, nos nossos dias, dezenas, centenas de milhares de falsos profetas têm se levantado. Todos devem ser provados, todos devem ser provados. Não tem exceção. Todos têm que passar por este crivo do discernimento de espíritos. Tem que ser provados professores, escritores, mestres, pregadores. Não é porque você escreveu um livro que você está fora deste crivo, né, de discernimento de onde vêm essas palavras, se elas realmente provêm do Espírito Santo de Deus. Todos que dizem que sua mensagem vem de Deus deve ser provada. E a palavra de Deus é a balança para que essas pessoas sejam colocadas para dizer para nós se esses espíritos vêm de Deus ou não. Não podemos simplesmente, pelo fato de alguém dizer que seu ministério vem de Deus, e nós vamos acreditar. Qualquer ensino, ele deve ser testado, comparando-o com a revelação da verdade de Deus, com os ensinos apostólicos. Se o que a pessoa está pregando, ensinando, escreveu, nós não encontramos apoio na palavra de Deus, nós devemos desconsiderar, nós devemos descartar da nossa vida. Nenhum ensinamento deve ser aceito como verdadeiro por causa do sucesso, por causa dos milagres ou por causa de uma unção aparente na vida de uma pessoa. Jesus disse que muitos naquele dia não serão conhecidos. Infelizmente, muitas dessas pessoas não serão conhecidas por Jesus naquele grande dia. No ponto 3, discernindo as manifestações espirituais. Como saber se é de Deus ou não? Somente com a dotação deste dom maravilhoso. Sem esse dom, nós não sabemos a procedência dos espíritos. O crivo para se saber é a palavra de Deus para provar os espíritos. Você não sai julgando as pessoas e os espíritos se você não conhece a palavra de Deus. O crivo é a palavra de Deus. Você tem que pegar a mensagem da pessoa e colocá-la na palavra de Deus. Se tudo que ele estiver dizendo está abalizado pela palavra de Deus, a mensagem vem de Deus. E nós também provamos e medimos, né, se esse espírito é de Deus, olhando para a relação da pessoa com este mundo ímpio. Fruto, Jesus disse, olha, vocês conhecerão uma árvore pelos seus frutos. Nós conhecemos os enganadores pelos seus frutos. Foi Jesus que disse isso. E em Atos, Pedro desmascarou Simão, o mágico, em Samaria, quando disfarçadamente ele queria comprar os dons espirituais. Ele queria também poder de impor as mãos sobre as pessoas e elas receberem o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. Paulo, na ilha de Pafos, em sua primeira viagem missionária, também desmascara o falso profeta Elimas, que era também mágico, que pervertia o caminho do Senhor. E em Atos também, Paulo encontrou com uma jovem pitonisa ou adivinhadora, que dava lucro aos seus senhores. E por dias ela andou atrás dos discípulos, gritando, estes são os servos do Deus Altíssimo, desqualificando-os
como servos de Deus. Na verdade, ela estava falando algo que todos sabiam, mas ela falava por intermédio de um demônio, e isso confundia as pessoas. Quando você vai num lugar e uma pessoa de Deus fala uma coisa, você vai em outro lugar e uma pessoa pagã, que consulta cartas e mortos, ela fala também essas coisas, infelizmente, aquela pessoa que não está alicerçada na palavra de Deus, ela se confunde. E aquele demônio que estava na vida daquela jovem, ele tinha a intenção de confundir as pessoas e que elas descressem na pregação dos discípulos. Precisamos de mais pessoas assim. Na verdade, nós precisamos nos colocar nesta brecha, buscar de Deus este dom de discernimento dos espíritos. Precisamos urgentemente buscar esse dom. É urgente para a vida da igreja, para discernirmos entre o certo e o errado, para discernirmos entre o santo e o profano. Os demônios, eles sabem que Jesus é o santo de Deus. Por isso, todo o ensinamento, ele deve passar pelo crivo da palavra de Deus e observarmos que tipo de frutos estes ministros eles produzem. Por este dom vir logo a seguir ao da profecia, né, quando Paulo está citando os dons, ele vem logo após o dom de profecia. Alguns estudiosos acreditam que ele é para julgar também as profecias. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Que você tenha uma excelente aula. Que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, continue te abençoando. E eu quero mandar um abraço aqui para algumas pessoas que me pediram para mandar um alô para ele aqui na minha aula. E eu vou mandar aqui para nossa querida irmã missionária Adriana Fernandes, em São Francisco de Itabapoana. Também para nossa querida irmã Miriam Lopes, em Pio 12, no Maranhão. E também para os irmãos que estão aí de todos os lugares do Brasil, né, assistindo a minha aula, acompanhando aqui no meu canal. Um abraço carinhoso para todos vocês. Então eu quero mandar um abraço para os irmãos de São Luís do Maranhão, de Pio 12, no Maranhão, em Água Branca, em Piauí, São João do Paraíso, no Maranhão. Forte abraço, né, para a Igreja de Jesus Cristo que está aí no Maranhão, meu carinho dos irmãos. Bragança do Pará, Nazaré da Mata, em Pernambuco, Mauá, São Paulo, Aldeias Altas, no Maranhão, Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco, Nobres, em Mato Grosso, Rio de Janeiro, os irmãos do Rio de Janeiro, os irmãos que estão em Manaus, Mandirituba, no Paraná, Curitiba, Nova Ananindeua, no Pará, Ipatinga, Minas Gerais, minha terra, Nova Canaã do Norte, no Mato Grosso, Fortaleza, Ceará, Santa Luzia, Minas Gerais, Raposa, Maranhão, Santo Antônio de Pádua, no Rio de Janeiro, os irmãos do Distrito do Sucuri, Cuiabá, Mato Grosso, Elisete, não sei pronunciar o nome da irmã aqui, Elisete Litwak, não sei se está certo, no Pernambuco, nossa irmã Lucy Cleusa, em São Luís do Maranhão. E para você que também não falou de onde você é, fica aqui meu abraço. Que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, possa continuar te abençoando. Quero agradecer a todos pelo carinho, pelos comentários, meu Deus. Não tenho como retribuir tanto carinho. Mas eu te aguardo aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir. Então.